Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e hoje a gente vai falar sobre o CPTS-11 e os impactos que tanto a alavancagem quanto a deflação trouxeram para o resultado do fundo. Esse aqui é o relatório gerencial do fundo, né? Ele teve início em agosto de 2014, já é um fundo bastante antigo. Taxa de administração dele é escrituração de 0,10 e de gestão de 1,05. Então, ele fica com a taxa total de 1,15% ao ano, sem taxa de performance. O dividend yield dele, né, nos últimos 12 meses, foi de 11,41. Liquidez diária dele, 6,4 milhões. Tem mais de 200 mil cotistas, né, 231 mil cotistas. Esses dados aqui são da carteira dele, a rentabilidade da carteira. A marcação a mercado dela, IPCA mais 7,14 e CDI mais 3,66. Então, um spread interessante, tanto com relação à inflação quanto com relação ao CDI. E a gente consegue ver isso aqui no retorno do fundo desde o início, né? Então, o Capitânia, que é o CPTS, teve um retorno de 196%, ou seja, deu 12,8% ao ano, né, desde 2014. O CDI deu 119%, então ele foi bem superior ao CDI. O IMAB, que é bem difícil de ser batido, né, 177%, ele bateu o IMAB. O IFIX, 129%, né, ele também superou de longe aí o IFIX. E o Ibovespa, no período, 105%, também bateu o Ibovespa. Então, ele teve um resultado muito bom desde o início até agora. A TIR dele, né, a taxa de retorno com o CRIs desde o início, foi de 12,7% ao ano. Né? Então, tem muita empresa na Bolsa que não consegue dar esse retorno aqui. E aí, a gente vai falar basicamente, né, desses dois, tanto a alavancagem quanto a deflação, desses dois assuntos. Mas a gente vai dar uma passada rápida por alguns aspectos, né, do fundo, principalmente os comentários da gestão. Então, a gestão ela mantém o foco na estratégia de reciclagem do portfólio, mantendo o mesmo perfil de crédito high grade. Esse foi um trabalho que a gestão fez, foi muito interessante. Ela foi trocando, né? Ela começou como high yield e trocou para high grade, e trocou para high grade no momento certo. Se ela tivesse entrado na pandemia com high grade, ela tinha sofrido muito, né? Aliás, como high yield, né? Se ela tivesse entrado na pandemia como high yield, ela teria sofrido muito, como a gente viu com diversos outros fundos, né, que é high yield na pandemia. Por que acontece? O high yield, ele paga, por exemplo, IPCA mais 10, CDI mais 7, mais 8. Aí você pega um CDI de 14, aí você põe mais 8, vai para 22. Quem é que consegue pagar um custo de capital desse, né, 22, 25% ao ano? Ninguém, né? Então, você tem que reperfilar a dívida, a pessoa não consegue tocar. Então, todos os FIIs high yield, em momentos de crise muito grande, eles têm um problema muito grande na carteira. E aqui a gestão ela conseguiu fazer essa troca no momento certo, né? Não adivinhou a pandemia, né? Mas o gestor ele foi acompanhando o mercado e conseguiu fazer essa troca de perfil da carteira de high yield para high grade, que foi muito bom, né? Trouxe um resultado muito bom para o fundo. Então, a alocação dos ativos na carteira tem 70% em CRIs, 28% em FII, então tem mais perto de um terço da carteira em FII, 0,9% em caixa. E aqui, o que o fundo fala, está com 433 milhões em operações compromissadas, que é 15% do patrimônio líquido. E ele fala aqui qual que é o custo, né, dessa operação. CDI mais 0,8. O que é um compromissado? É um empréstimo, ele vai falar aqui no relatório mais para frente. Você dá como garantia um ativo e você paga um determinado valor. Né? No caso dele, que é CDI mais 8. O resultado desses ativos que ele deu em garantia fica para o fundo, mas ele tem que pagar o CDI mais 8. E o CDI mais 8 hoje, 12,75 mais 8 é 13,5. Então, um retorno que a gente vê que é maior do que o retorno médio do fundo ao longo do tempo, que foi de 12 qualquer coisa. Então, isso está impactando o resultado do fundo. A carteira de crédito do fundo aqui, do total da carteira de crédito, 98 foi adquirida a IPCA mais 6, CDI mais 3. A taxa nominal média aqui de 12,46. Então, está abaixo do valor, né, que ele está pagando aí de custo da dívida, né, da alavancagem. E aqui ele vai falando algumas coisas que são interessantes da gente entender, para a gente entender a marcação a mercado nos ativos do fundo. O que é marcação a mercado? Né? O tanto que sofre o preço desses ativos por conta, né, de mudanças econômicas. Então, os títulos americanos, são dívidas americanas, aí, terminaram agosto pagando inflação mais 1,9. Então, subiu a taxa que se paga nos Estados Unidos para esses títulos que pagam inflação mais uma taxa. E as ações caíram 2,6% ao redor do mundo e 4,9% nos mercados emergentes. Então, quando você sobe taxas, né, o preço dos ativos, de uma forma geral, cai. Não só
fundo imobiliário, CRI, cai a ação também, cai tudo, o título do Tesouro, cai tudo. As más notícias que vêm de fora incluem a desaceleração chinesa, então a China crescendo menos, gasto americano está aumentando, inflação europeia por causa de guerra, teve aqui a guerra da Ucrânia e aqui nem entrou ainda, né, a guerra aí da Palestina com Israel, né, aquela guerra do Oriente Médio lá agora. Então a gente vê que tem situações aí que são bem complicadas que estão impactando negativamente os ativos ao redor do mundo. Aí as taxas da NTNB de 10 anos subiram de 5,28 para 5,39. Taxa de NTNB subindo, o que acontece? O preço do título caindo. Carteira de recebíveis foi impactada pela alta do título público, de forma a marcação mercado, a carteira foi de IPCA mais 6 para IPCA mais 7. Então, a taxa subiu, o preço do fundo caiu, né? É uma relação inversa que existe. Carteira de FI do Capitânia foi focada majoritariamente aqui nos fundos de tijolo, então, a parte de FI, que a gente viu que é 28% da carteira do CPTS, eles focaram basicamente em tijolo. Qual que é a tese deles, né? Eles acreditam que possuem maior potencial de upside. Então, com o fechamento da curva de juros, né, a curva de juros futuro, ela diminuindo, cedendo, isso deve beneficiar os FIIs, em especial do tijolo. Então, essa é a tese da gestão. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado, mas é a tese que o mercado compra. Toda vez que você tem uma queda de taxa de juros futuro, o tijolo, né, ele vai performar melhor. Então, você vai tendo queda de taxa e o preço da cota vai subir. Então, eles acreditam exatamente nisso. E com essa valorização, né, dos FIIs de tijolo da carteira, eles podem mais do que para pagar, né, com lucro essa questão da diferença de alavancagem que a gente vai ver aqui como é que está. Então, ele fala aqui, ó, desde o início de 2014 até 2017, o fundo possuía um perfil high yield. Isso é importante entender, tá? Gradualmente, eles foram migrando a carteira de high yield para high grade, focando em ativos de renda, principalmente no setor logística, shopping, lajes, varejo. Então, eles deixaram de ser high yield, que era uma carteira mais de residencial e loteamento, né, mais pulverizada, com taxas mais elevadas e tal, e foram migrando para um high grade com taxas boas também, né? Eles foram melhorando a taxa e melhorando o risco do fundo, né? Que são duas coisas importantes de ser percebido. Em 2021, a taxa ponderada era de IPCA mais 5,92. Em 2023, com o mesmo perfil de crédito, eles conseguiram aqui uma taxa de IPCA mais 6,6. Então, eles melhoraram a taxa com o mesmo perfil de crédito. Por quê? Porque em momentos de crise, você consegue comprar ativos mais baratos e esses ativos têm uma taxa maior, né? Quanto mais baixo você paga pelo preço ativo, maior a alta da taxa que você pega, né? A taxa mais alta. Então, o maior resultado entregue pelo Capitânia foi justamente após a migração da carteira para o perfil de menor risco. E é verdade. E ele deu, assim, foi a hora certa de mudar essa carteira, antes da pandemia. Né? Porque a pandemia, ela quebrou muito fundo raiz, né? Quebrou no sentido de fazer com que eles ficassem com muita dificuldade de pagamento, né? Tendo que reperfilar dívidas, calotes diversos, né? Igual a gente viu aí recentemente. E aqui a taxa ponderada do fundo. Então, a taxa ponderada da carteira IPCA e taxa de aquisição NTNB equivalente. Então, a gente tem aqui, nessa parte de cima, né, a taxa ponderada da carteira IPCA do fundo. E essa parte aqui de baixo, a de NTNB equivalente. Então, era 5,92, né? Depois ela chegou bem perto aqui, ó, uma da outra. Ou seja, você tem um spread pequeno para um risco maior e agora não, está em 5,24. Né, a taxa da NTNB contra 6,6 a taxa da carteira. Está com um spread legal, interessante. E aí, aqui ele começa a falar dos comentários, né? A carteira de recebíveis vem se recuperando lentamente, enquanto a carteira de FII continua a andar de lado. Só que, a partir de 2023, de abril, tiveram altas expressivas dos cenários aqui, né? Principalmente da parte de fundo imobiliário. Então, tiveram um ganho de capital, né? Depois de abril de 2023, com os FIIs. A perspectiva para os próximos períodos é de que esse número deve se recuperar. O custo de compromissada deve se reduzir, então, a taxa é CDI mais 0,8. O CDI caindo, né, o custo da compromissada vai cair. E está contratado uma próxima queda de 0,5%, mais algumas outras quedas, né, da faixa de 0,5%. Então, caindo de 0,5%, o custo dessa dívida vai diminuir, né, e o resultado do fundo vai melhorar. Principalmente essa questão da marcação dos fundos imobiliários, né, que vão ter um ganho de capital interessante e o fundo vai poder vender isso aí com ganho de capital e, se quiser, né, terminar essa questão da alavancagem dele. Então, cada queda de juros e o preço dos FIIs deve se recuperar no médio prazo, convergindo para a cota patrimonial. Perfeito. O pensamento está certo, né? Basta que o mercado, né, que a gente não sabe o futuro, basta que o mercado convirja para esse tipo de situação aqui que eles estão prevendo. Tá?
Evolução, resultado, bem corrido. Então, aqui, comentário do resultado do mês e perspectiva. E aqui ele mostra, tem um gráfico interessante para a gente entender a questão das perspectivas do fundo e da carteira com relação a essa alavancagem que ele tem. Então, no gráfico abaixo é apresentada a evolução do resultado da carteira de CRIs e a despesa com operação compromissadas desde o início da estratégia. O início da estratégia aqui foi em 21, julho de 21. Foi positivo até meados de 2022, essa diferença foi grande. Então, até a 2022, mais ou menos, né, a taxa de juros ainda não tinha chegado a esse máximo histórico, o custo é baseado em CDI, taxa de juros. Então, o resultado positivo foi bem interessante. A partir do mês de setembro, né, quando a deflação passou a refletir o retorno, então teve a deflação, porque a taxa de juros muito alta jogou a inflação para baixo, e teve uma deflação pequena em 2 meses. Essa deflação aliada a esse custo mais alto, né, fez com que o resultado do fundo fosse impactado, que é justamente o título do vídeo de hoje. E aqui, a partir do mês de setembro, quando a deflação passou a refletir a carteira de CRIs, quase indexado ao IPCA em sua totalidade, essa estratégia passou a ser detratora do resultado do fundo, ou seja, diminuiu o resultado do fundo. Então, foi bom em um determinado momento, e agora está ruim. A gente pode ver aqui nesse gráfico. Então, de julho de 21, essa parte azul aqui está bem maior do que a cinza, né? Então, ele teve uma rentabilidade do CRI superior ao custo da compromissada. Então, a partir aqui de maio, junho, a partir dessa parte aqui, essa parte, a partir daqui, ó, a partir mais ou menos daqui, a gente vê que essa parte cinza aqui, ó, ela está maior do que a parte azul, né? Então, o custo da compromissada ela está maior do que o resultado, né, da rentabilidade do CRIs. Isso está diminuindo o resultado do fundo. Aí ele fala que a tabela de sensibilidade, atualmente o preço da cota, eles publicaram essa tabela de rentabilidade antes do desdobramento de cota. Teve um fato relevante aqui, deixa eu ver. Fato relevante aqui, ó, desdobramento de cotas de 1 para 10 a realizar-se a partir de 25 de setembro. Então, o que aconteceu? A cota, que era R$ 89,00, virou 10 cotas de R$ 8,90. Né? Então, quando a gente for olhar esse gráfico aqui, ó, a gente tem que dividir por 10 esse valor. Então, aqui vai ser 8,46. Há uma cota de 8,46, e quando eu estou gravando esse vídeo aqui, está 8,41. A gente vai ter uma taxa média aqui da carteira de 7,38. Então, é uma taxa IPCA mais líquida, descontada já a taxa de administração de 7,38. Então, de 8,43 para 7,38 é uma taxa bem interessante da carteira. Justamente porque também o preço da cota está caindo, né? Então, o preço da cota está caindo, a rentabilidade está aumentando, né? Para quem entra no fundo a partir de agora. Então, aqui vai falando vários outros assuntos, distribuição de dividendos, aqui é interessante, ó, de 2014 até 2023, né, a parte azul escura aqui é o Capitânia e a parte em cinza aqui é o CDI. Então, ele bateu o CDI aqui em todos os anos, está muito próximo, só nesse finalzinho aqui, né? O CDI está pouca coisa superior, mas ele, ao longo de todos os anos ele bateu forte aí o CDI. Né? Então, a gente pode ver aqui, ó, a rentabilidade do Capitânia, essa maior aqui, ó, 196. O CDI está aqui embaixo, ó, 116. Aí o IFIX 129 e o IMAB, né? O IMAB é um excelente índice, é muito difícil você bater o IMAB. Está aqui em 177. Então, o fundo bateu não só o CDI e o IFIX, como também o IMAB ao longo desse período, né? 2014, desde o início do fundo até 2023. As movimentações na carteira, ele é um fundo muito ativo, né? Então, se você pega, por exemplo, aqui ele fala um pouco do resultado dele, a Capitânia versus IFIX desde o início da estratégia. Essa aqui é a rentabilidade da carteira de FI, fundo imobiliário. Então, com a gestão deles, a gestão ativa deles, ó, de 19 até agora, a diferença, o IFIX deu 20,89, na carteira de CRI deles, 53%. Né? Então, eles tiraram uma rentabilidade bem superior. E a gente vê a atividade, né, do pessoal da Capitânia por aqui, ó. Esse aqui é o informe mensal, né? Informe mensal a gente consegue ver a quantidade de alavancagem, o ativo 3,3 bi, patrimônio líquido 2,8, ou seja, essa diferença aí, mais ou menos a alavancagem, você vai descontar um pouco do rendimento do fundo, vai dar os 400 e pouco aí de milhões de alavancagem do fundo. E aqui é o informe anual. Esse informe anual é publicado, né? O fundo é obrigado a publicar esse informe. E aqui a gente vê, por exemplo, a descrição dos negócios realizados no período. Tá? Deve estar pequenininho para vocês aí, mas depois vocês dão uma procurada nesse informe aqui, informe anual. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: isso aqui é giro da carteira. Aqui, ó. Relação dos ativos imobiliários, né? Valor contábil, que é a relação, e mais para baixo aqui, ó,
Transações que se referem tal. Quais são as transações que foram feitas no último ano? Olha aqui, eu vou passando aqui rapidinho para vocês darem uma olhadinha. Olha a quantidade de transação que o fundo fez. Aqui, aquisição e venda, né? Então, alienação, isso aqui tudo. Ó. Então, tem muitas páginas de ativos que eles vão girando. Então, eles giram muita carteira. É um perfil do fundo, né? Ter essa vontade, né? Essa tese de girar mais a carteira para conseguir resultado. Então, ele compra e vende mesmo bastante resultados, bastante ativos para fazer esse resultado. E até agora ele tem entregado realmente um resultado bem interessante. Aqui, vamos ver. Ele está no alocação de ativos, na carteira de crédito. A gente vai passar para as partes mais importantes. O relatório é muito extenso, né? Depois vocês dão uma olhadinha. A gente vai falar mais dessa parte mais importante, principalmente nessa parte de compromissada, que é o tema aqui do vídeo. Então, as operações compromissadas com CRI de lastro. E aqui ele explica o que é. A operação compromissada reversa são operações nas quais o fundo realiza a venda dos títulos com compromisso de recomprá-los acrescido de juros. Então, os ativos aqui, eles são dados em garantia, você recebe o resultado dos ativos, né, e você tem que pagar uns juros para que aquele ativo seja recuperado, né? Então, ó, apesar dos ativos estarem em garantia, o fundo continua sendo titulado papel e faz jus aos eventos corporativos, tanto juros quanto amortizações normalmente. Ele fica lá, você tem que pagar para fazer essa operação, mas você recebe o resultado dele. Então, se o resultado está positivo para a questão dos CRIs, você vai sentir isso no seu rendimento. Se ele estiver negativo, como é o momento agora, né, ele também impacta o resultado. Então, no fechamento do mês, o fundo possuía 433 milhões, que é 15% do PL, por ações compromissadas reversas. Taxa consolidada das operações, CDI mais 0,8. CDI alto, esse 0,8 aqui, está bem difícil de bater, né? E, na verdade, o vídeo terminaria ali, né? Essa questão da compromissada reversa impactando o resultado, junto com essa parte de deflação. Só que a Capitânia, ela faz uma estratificação de mercado que é interessante da gente ver, né? Aqui, ó, a indústria de FIIs. O número de fundos listados foram subindo ao longo do tempo, 2009 para 2023. O valor patrimonial do valor de mercado. Então, o valor patrimonial está bem mais alto do que o valor, né, de mercado dos FIIs, ou seja, a maioria dos FIIs estão com desconto nesse momento. Um investidores crescente. O IFIX, ele fala do IFIX e compara ele com o IBOV. Então, de 2010, né, desde o IFIX até hoje, o IFIX deu de 221 a 67 no IBOV. Deu mais de 3 vezes o rendimento do IBOV no longo do período. Então, fala aqui, ó, o IFIX foi uma alternativa mais rentável e menos volátil que o IBOV durante esses 13 anos. Correlação negativa com juros reais, né? Isso aqui é uma coisa interessante para a gente entender. Toda vez, né, que a gente tem uma taxa de juros subindo, a gente tem, né, o preço dos FIIs caindo. E essa correlação é importante. Então, a gente está numa taxa de juros alta, né, e ela vindo a baixar realmente, a gente espera, inclusive a parte futura, né, da curva, a gente tem a recuperação, sim, né, do setor, dos ativos de uma forma geral. Dividend yield aqui do IFIX constantemente superior ao juro real. Então, a gente tem o juro real da economia, e é interessante aqui olhar aqui, ó. A média está aqui entre 4 e 6, mais ou menos, né? Você vê, que essa curva aqui de baixo, esse gráfico aqui de baixo, se você pegar, a rentabilidade vai ser entre 4 e 6, em média 5. Então, esse aqui é o juro real médio do Brasil hoje, né? O que se enxerga como um juro justo para o Brasil, né, é 5% real, né, anualizado. Né? Então, o Capitânia, né, ele está sofrendo realmente na parte do resultado dele por conta das compromissadas, o CDI mais 0,8, e o CDI está alto, e o resultado está, né, maior do que o resultado do CRIs. Né? A carteira média está em 12 e qualquer coisa, 12,6, 12,7, e o CDI mais 8 vai dar 12, o CDI está 12 alguma coisa, quase 13, né? Com mais o 0,8 dá uns 13,5 por aí. Então tem uma diferençazinha ali, e esses 2 últimos meses de deflação pioraram o resultado, né? Porque a grande parte da carteira do fundo é indexada ao IPCA. Então, acaba impactando, sim, o resultado do fundo. Qual que é a tese da gestão? A tese da gestão é que, com a queda da taxa de juros e o juros futuro também, os fundos vão se valorizar de uma forma geral e o custo da dívida vai cair. Então, você vai ter ganho nas duas pontas. Na parte que você está pagando menos juros e na parte que você vai ganhar ganho de capital com a relação de valorização da carteira do fundo, tá? Então, se você acredita, né, no mesmo cenário que a gestão, né, está tudo normal, digamos assim. Né? Se você acha que tudo vai piorar, tudo vai se deteriorar, então a tese da gestão não deve se confirmar.
futuro ninguém sabe, né? Futuro a Deus pertence, a gente tem apenas teses do que pode vir a acontecer. E ser investidor é isso, né? Você estudar alguma coisa, fazer uma tese, o que, é que você acha que vai acontecer, mas nem sempre, né? E muitas vezes não, elas não acontecem do jeito que a gente prevê. E por isso que serve, para isso que serve a diversificação da carteira de investimentos. Tá bom? Aqui embaixo, pessoal, tem o link para o nosso relatório de fundos imobiliários, o relatório também de FIP e de FIINFRA. Se você gostou do vídeo, deixa aí, né, o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, né, o que você está achando da situação do fundo, né, para a gente bater um papo com relação a isso. Então, é o que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.